Aí Deus vai usar a geração de Davi. Mas a geração de Davi perde e é abalada. A autossuficiência, o glamour da igreja fez com que a geração de Davi perdesse a sensibilidade. Quando você chega em Jeremias, capítulo 52, versículo 12 e 13, você vai ver que Nabuzaradã, em nome de Nabucodonosor, quebrou o templo e queimou, incendiou tudo em Jerusalém. Então a primeira geração de Abraão a Davi perdeu o melhor, a presença. A segunda geração de Davi até o cativeiro perdeu a presença. Aí Deus vai investir de novo, diz Mateus, de Davi até o cativeiro, 14 geração. Do cativeiro até Jesus, mais 14 geração. Aí Deus, quando poderia desistir, vai buscar esta geração, a geração de Zorobabel, de Salatiel até Jesus. Então o que é que Deus faz? Vai buscá-los de Jerusalém, coloca de novo no meio das cinzas uma geração antiga e uma geração jovem que ia vislumbrar o futuro. Aí a Bíblia diz que Deus diz por meio de Ageu: quem de vocês aqui estão no meio das cinzas que viram a glória da primeira casa? Esta agora não vai nem se comparar, nem de longe, à primeira. Aí os velhos do passado começaram a chorar, como a gente chora hoje, lembrando às vezes dos tempos passados. Mas diz a Bíblia que a geração jovem, no meio do choro, cantava mais alto do que o choro, louvava mais alto do que o choro, e a glória de Deus desce. A glória de Deus desce. Aí Deus diz a Ageu: vai e esforça o meu povo. Digo, meu povo, que tenha coragem, que se esforce e que trabalhe, que eu tenho uma aliança com ele e não vou tirar deles o meu espírito. E diga a eles que recomece, que a glória desta geração vai ser maior do que a que passou. A glória da primeira e da segunda casa vai ser maior do que a que passou. Aí Mateus diz que do cativeiro a Jesus, mais 14 gerações. E quando você termina Malaquias, o último capítulo, esta geração foi abalada e não resistiu. Aí vem o período intestamentário. E agora o império grego macedônio vai minar esta geração. A história diz que agora os jovens, estimulados pela modernidade grega, começaram a perder a aptidão pelo sacerdócio e pelo louvor, e queriam se tornar famosos disputando os jogos gregos, olimpicamente falando. E para correrem, cortavam a circuncisão, que era a base da aliança de Deus com Abraão. As moças já se envergonhavam de se vestirem como hebreias, de se comportarem como hebreias. E o que ia valer agora era parecer com as gregas, porque as gregas tinham pós-modernidade, era aplaudida. Ser hebreia era vergonha, era retrógrado, era quadrada, era matuta. Foram perdendo, esta geração foi perdendo o desejo de servir a Deus. Para piorar, os romanos subjugam o grego macedônio, e agora o imperador de Roma vai mandar dentro da igreja, porque agora ele vai comandar. Quem coloca e quem tira sacerdócio não é mais Deus, é o governador de Roma. É por isso que você vai ver que antes de Jesus vir, era Anás, Caifás, que era sumos sacerdotes. Ou seja, diz Lucas que Quirino nomeou, representando Roma, Caifás. E aqui o caos se estabelece, porque esta geração que vai terminar do cativeiro, termina corrompida, termina com degradação moral, com degradação espiritual e com degradação social. Então perderam o desejo. Tinha culto, tinha sacerdote, mas não tinha nada de bom. E qual era o perigo? A formação da nova geração. Por quê? Porque agora, se os irmãos me permitem contextualizar a história, aqui era desencadeado um investimento incomparável
na nova geração, porque o que prevalecia aqui era o intelectual. O que prevalecia aqui era o jogo de cintura, o jogo político. Quem tinha, já tinha cargo certo. Quem não tinha, era descartado. Os irmãos sabem que a geração judia, ela impregnava na mente de uma criança a partir dos 5 anos a 6 anos. Diz o contexto cultural e histórico, e eu digo porque eu fiz curso em Jerusalém, e eu ouvi em loco dos meus professores que a cultura lá, por exemplo, aqui tinha uma geração de 6 anos. Então eles tinham que começar a impregnar na mente dele a palavra de Deus. E esta área é chamada de Beit Talmud. Beit, casa, Talmud quer dizer ensinar, instruir e aprender. Então eles aprendiam em casa. Beit Talmud, estudo em casa, aprendizado em casa, instrução em casa e ensino em casa. Então com 5 anos a 6, o pai e a mãe ensinavam a filha, e o pai o filho. O pai dizia ao filho e a mãe à filha. 3 matérias, se eu posso chamar matéria. Primeiro, a lei. Esta geração era ensinada a aprender a lei a partir dos 5 anos de idade, para quando crescer não desviar, não abalar, não se deixar se levar por o que acontecesse. Então quando eles completavam de 10 a 12 anos, a menina também ia para o outro estudo, porque depois da lei, até os 12 anos, eles aprendiam comportamento de como o judeu, mediante as circunstâncias, se comportaria. E a terceira, o alimento, o que pode, o que não pode, o que é limpo, o que é imundo. Quando eles completavam 12 anos, já estava com isso aqui. As meninas iam para sinagoga e participava rapidamente, como ainda hoje é, diante de uma mulher, e ela ia tocar na Torá e recitar textos da Torá. O menino não, o menino já era diferente. Era aqui que estava a ameaça da nova geração, porque os jovens era diferente. Quando eles completavam 12 anos, eles eram levados para quê? Para a sinagoga, se não fosse perto de Jerusalém, se fosse perto, para o templo. O que era que acontecia? Os doutores se formavam e eles se apresentavam diante dos doutores, e as perguntas da sabatina era acerca da lei, do comportamento e dos alimentos. Conforme o poder potencial intelectual dele, eles eram aprovados. Mas havia uma ressalva: quem era da região do norte dificilmente passava na sabatina, tanto na sinagoga como em Jerusalém, porque havia rixa desde a divisão do reino. E quando eles voltaram unidos, quem era do norte foi para o norte, e o norte é fronteira com os pagãos cirofenícios. Aí os do sul, onde estava o poder religioso, político, educacional, dizia: dali do norte nunca vai sair ninguém importante, nunca vai sair um mestre que preste, nem um profeta, porque é mistura com os pagãos. Então por isso que agora os jovens chegavam em Jerusalém e na sinagoga, aí os mestres via: esse menino tem futuro, ele respondeu bem. Aí eles diziam: escolha entre esses mestres, qual deles você quer se tornar discípulo? Como eu era bom no meu conhecimento, eu ia dizer: eu quero estudar aos pés do mestre Ney. Aí o mestre Ney ia me dedicar a ele por mais 15 anos. Durante de 12 a 15 a 30 anos eu ia comer poeira. Por isso que quer dizer aprender aos pés do mestre Ney. Eu ia só andar atrás dele, observar tudo o que ele faz, aprender tudo o que ele diz e estudar. Aqui é chamado de Beit Midrash. Beit, casa, estudo em sala. Quer dizer, Midrash, estudo, investigar, pesquisar e buscar. Então nestes 15 anos eu ia mensurar, pesquisar, dedicar a todos os versículos para saber o seu significado, porque com 30 anos eu já tinha aprendido e eu ia ser consagrado mestre pelo meu mestre. Quando ele me consagrava, agora com 30 anos eu poderia formar discípulo e pregar o que eu aprendi na minha lei diante do pé dele. Porém, qual era o problema? É que havia uma degradação para esta geração. A corrupção tomava conta do contexto sacerdotal. Diz a história,
com todo respeito, que os sacerdotes comiam propina, que os sacerdotes estavam enrolados, era dono das maiores e a maior potência da loja em Jerusalém. Os crentes traziam oferta, os judeus traziam oferta, eles não deixavam entrar. Chegava, botava soldado do templo na porta para eles espinhar e investigar e olhar o animal, o pombo e a moeda. Tem defeito, não vai entrar, porque se não entra, vai comprar lá dentro. E para comprar lá dentro, quem ganhava? O sacerdote e os seus agregados. Então tudo era barrado. Por isso que quando Jesus vai entrar, ele arrebenta com tudo isso. Primeiro, quando ele vem, Deus não aguenta mais isso. Deus olha, porque tinha culto, tinha ritual, matava boi, queimava incenso, tinha jejum, mas não tinha mais a presença de Deus. Eles não valorizaram. Tinha beleza, tinha ouro, mas não tinha presença. Eles entravam no culto, passavam pelos aleijados na porta. Eles saíam do culto, passavam pelos marginalizados no templo, mas nenhuma oração eles tinham força de fazer. Tinha conhecimento, tinha intelectualidade da lei, mas não tinha unção de Deus e não tinha presença de Deus na vida.